Amém. Sejam bem-vindos. Nós estamos em uma série intitulada Heróis da Fé, e essa é a nossa segunda pregação sobre dentro dessa série. Semana passada pregamos sobre Noé, e se você ainda não viu, se você nos acompanha pela internet, talvez não more na nossa região, vá lá no canal do YouTube, lá você pode acessar essa pregação que fizemos sobre Noé. Bom, estamos falando sobre heróis da fé, para, sobretudo, inspirar a nossa fé. Porque a missão dessa igreja, ou seja, o motivo pelo qual existimos, é para que ajudemos você a ser parecido com Jesus. É para isso que essa igreja existe. Tudo que a gente faz é em torno disso, para ajudar pessoas a serem parecidas com Jesus. Agora, precisa de fé. Para querer ser parecido com Jesus, e para caminhar uma trajetória de amadurecimento, é necessário fé. E pessoas que caminham pela fé se desenvolvem em cristãos maduros e líderes inspiradores. Você quer ser um cristão maduro e um líder inspirador? É para isso que nós também estamos aqui, para te conduzir na nossa visão 80-60 até 2030, que consiste em: desejamos que 80% da igreja esteja engajada em pequenos grupos, que são as reuniões nas casas, ou ainda aqui na igreja, no meio da semana, e 60% da igreja esteja servindo, não somente servindo, mas servindo conforme a sua paixão, perfil e dons. Já pensou você usar os seus dons para servir na missão de Deus na terra? Vida não é uma corrida de 100 metros rasos, talvez uma mega ultra maratona, em que nessa longa jornada nós temos inúmeras escolhas, inúmeros desafios. E se eu pudesse dividir em dois grupos a população humana, a humanidade, eu diria que uns vivem pela fé, outros vivem com base naquilo que vem. Uns vivem arriscando, outros vivem seguros, agarrados a coisas que lhes trazem segurança. Uns buscam viver efetivamente o sobrenatural, caminhando por fé. Outros vivem com a força do braço e colhendo migalhas do fruto do seu trabalho. E por causa disso, uns contam as próprias histórias e outros contam histórias de outros. Quais histórias você tem contado? As suas histórias de milagre, as suas histórias de fé, ou as histórias de alguém que você ouviu? As histórias, talvez, de alguém que você leu em um livro, e aqui um livro que recomendamos para essa série, intitulado Heróis da Fé. Histórias de homens e mulheres que impactaram a sua geração e deixaram um legado. Que tal, daqui a 100 anos, ter a sua história publicada em um livro? Principalmente no momento em que nós não estamos mais vivos e não atrairemos a glória para nós. Mas imaginem, você deixar um legado de uma pessoa que caminhou nessa jornada da vida pela fé. Que histórias você quer contar? Ou que histórias você quer que contem a seu respeito, no seu velório, por exemplo? Uma história de alguém que viveu realmente pela fé e colheu o sobrenatural? Ou uma história de alguém que foi um grande trabalhador, honesto, correto, íntegro, mas que viveu o ordinário? Se você quer viver o ordinário, eu lhe respeito. Eu quero viver o extraordinário. Por quê, Bruno? Porque a Bíblia me diz,
Olha o que Paulo diz aos Coríntios: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Imagine viver coisas extraordinárias que a gente sequer imagina o que possa ser. Paulo também disse aos Efésios: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Alguém aqui quer viver isso? Pelo jeito ninguém. Alguém aqui quer experimentar infinitamente mais do que você pensa ou pede ou sonha? Irmãos, quem não quer não vai viver, mas quem quer anda pela fé e vive. E eu sou prova disso, ainda que a minha jornada não seja tão longa, mas tenho histórias para contar, não por mérito meu, pela graça de Deus. Mas um dia eu ouvi Deus me chamar, ainda que não tenha sido literalmente com os meus ouvidos, ou ainda que tenha sido em algum momento. E eu dei passos de fé, e eu tenho colhido coisas sobrenaturais na nossa história. E você, que histórias tem contado? Que histórias deseja contar? Você tem experimentado essas coisas infinitamente maiores do que pedimos ou pensamos? Abraão experimentou. O conhecido como pai da fé, a sua história está lá em Gênesis capítulo 12 até Gênesis capítulo 25. Ou seja, eu vou resumir a história de 14 capítulos em 45 minutos, que Deus me dê graça. E a ideia central da ministração de hoje é que está na tela: uma fé verdadeira não se apega ao que é transitório, mas o que é eterno. Primeiro ponto, uma fé que responde ao chamado de Deus. Bom, o texto lá em Hebreus diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Abraão morava num lugar chamado Ur dos Caldeus, uma região na antiga Mesopotâmia. Abraão era membro de uma família idólatra, uma família pagã. Aliás, o próprio Abraão era pagão. Deus ainda não havia se revelado, ao menos de uma forma descrita, específica, depois do dilúvio, é claro. Então Abraão vivia naquela terra pagã, um povo idólatra, e então Deus se revela àquele homem. O nome dele antes de Abraão era Abrão, e o nome dele foi mudado ao longo de sua história. Mas Deus se revelou a um homem pagão. Um dia Deus se revelou a mim, idólatra. Um dia Deus se revelou a você, homens e mulheres idólatras, pagãos. Pelo menos esse era o nosso passado. E aí então, Moisés, que escreve Gênesis, ele diz lá em Gênesis 12: o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra e da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Deus aparece para Abraão e tem uma conversa. Abraão, tu vai sair da tua terra, tu vai largar a tua família aqui, parte dos teus familiares, é claro. Tu vai largar, talvez, terrenos, casas, e tu vai partir para um lugar. Agora, Abraão, esse lugar eu ainda vou te mostrar. Não tem mapa, muito menos GPS, não tem detalhes a respeito daquela terra. Ele simplesmente diz: Abraão, vai. Abraão então, sem questionar, sem reclamar, sem hesitar, foi. E havia duas promessas: a promessa de uma terra e a promessa de uma descendência. Olha o que o texto diz: o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Agora, Abraão não tinha sequer filhos. Nessa época, Abraão já tinha cerca de 75 anos sem filhos, e Sara, sua esposa, tinha 65 anos. Então Deus diz: Abraão, sai da tua terra, vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar, e você vai naquela terra ter uma grande descendência. Irmãos, parecia uma loucura. Como assim? Imagina Abraão contando, de repente para um tio, porque parte da família de Abraão foi com ele, ou contando para um amigo. Cara, tu não vai acreditar,
um Deus, estou começando a conhecer Ele, me chamou para uma missão. Não tenho detalhes sobre essa missão. Eu sei que parece loucura. A gente presta sacrifícios aos nossos deuses aqui, mas parece que um deles veio falar comigo e me deu uma missão de levar parte da minha família para uma terra que Ele vai me mostrar. E tu sabe, eu não tenho filho, e eu vou ter uma família numerosa. Como isso? Parecia loucura. Da mesma forma que Noé parecia loucura, e você deve se lembrar da ministração, ou mesmo da história de Noé, construir uma arca, porque haveria um dilúvio, numa época em que nunca havia chovido, era loucura. Da mesma forma era loucura, aparentemente, essa direção de Deus para Abraão. No entanto, esse homem tinha fé, e fé aqui se expressa pela confiança na promessa de Deus. Abraão confiou numa promessa feita. Abraão se agarrou à palavra de Deus. E Abraão foi. Um idólatra pagão obedeceu. Olha o que o autor de Hebreus diz. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir a um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde iria. Você responderia desse jeito como Abraão? O que você faria? Você obedeceria essa missão aparentemente louca, de ir para uma terra desconhecida, onde não havia GPS, mapa, instrução, que Deus ainda ia mostrar? Abraão largou tudo para trás e foi rumo à promessa, rumo ao desconhecido. Agora, esse desconhecido não era uma incerteza. Abraão não estava dando um salto no escuro. Abraão não estava mergulhando no obscuro, na sorte ou qualquer coisa do gênero. Era uma certeza, e a certeza de Abraão era a palavra de Deus. Se esse Deus me disse, eu creio nele, eu vou. Kierkegaard disse: Abraão abandonou sua terra natal, tornando-se um estrangeiro na terra da promessa, não levando consigo a razão terrena, mas a fé. Se ele tivesse confiado apenas na razão, teria considerado aquela jornada uma loucura. Irmãos, quem me conhece aqui sabe o quão racional eu sou, às vezes excessivamente. Mas irmãos, viver só pela razão é loucura. Viver só pela razão é a forma como o mundo ensina. Ah, Bruno, então tem que viver pela emoção. Também não. Eu tenho que viver pela palavra de Deus, é ela que me norteia. Ainda que eu analise racionalmente, ainda que eu experimente emoções e sentimentos, o que norteia a minha caminhada é o que Deus disse que eu devo fazer. Não é o que eu sinto, ainda que Deus possa mover o meu coração. Não é a razão, porque muitas vezes temos que dar passos que vão além da razão, porque é Deus quem chama. E obediente é aquele que colhe os benefícios pela fé. Então, a palavra de Deus, ainda que seja compreendida pela razão, ela precisa ser obedecida pela fé. Tem coisas que aparentemente não fazem sentido olhando sob a perspectiva do mundo lá fora. Um exemplo, alguns podem dizer: hoje em dia fazer sexo antes do casamento é normal. Essa ideia de não fazer é coisa do passado, e para o mundo lá fora isso é normal. Portanto, obedecer essa verdade que é bíblica parece loucura. E esse é só um exemplo dentre tantos outros. Mas o fato é que, além da palavra de Deus propriamente revelada nas Escrituras, eventualmente, Deus conduz os nossos corações por caminhos, e Ele vai nos direcionando, caminhos que se abrem, portas que se fecham, e Ele vai norteando as nossas vidas, e a gente vai percebendo inclusive sonhos que nunca fizeram parte dos nossos próprios sonhos, vontades que nunca fizeram parte do nosso arsenal de vontades carnais. A gente começa a perceber anseio por algo inexplicável, como por exemplo, um missionário que decide abrir mão de um conforto em sua cidade para servir na guerra da Síria, os refugiados da Síria. Quem, racionalmente, em sã consciência, gostaria de fazer isso? Só é possível responder essa questão
Pela fé, porque Deus norteia, Deus coloca essas vontades, esses sonhos que não são nossos. Portanto, a vida de obediência passa pela razão, porque analisamos a palavra de Deus, mas ela vai além, não no aspecto de que, porque é importante deixar claro, a Bíblia é a nossa única regra de conduta, fé e prática. No entanto, Deus nos norteia a vida, até mesmo pela sua própria palavra, nas tomadas de decisão. E não negamos as possibilidades de Deus usar pessoas para falar uma palavra que nós precisávamos ouvir. Definitivamente nós na Viva cremos nessa possibilidade. Mas o fato é que então, Abraão foi chamado a uma vida pela fé, uma vida de obediência plena, e aquela obediência não era norteada pelo medo, mas era norteada pelo amor. Agora, um parênteses. Talvez aqui alguns estejam pensando, essa era a confirmação que eu precisava para ganhar a vida nos Estados Unidos. Essa era a palavra que eu precisava para ir para Portugal, melhorar as minhas condições financeiras. Irmãos, cuidado para não interpretar a Bíblia desse jeito. Abraão não estava largando uma condição de vida ruim para ganhar a vida na terra prometida. Muito pelo contrário, ele era rico. Abraão tinha animais, Abraão tinha servos. Ele não estava passando por necessidade, não. Abraão, pelo contrário, ele abre mão. Abraão abre mão do seu conforto para ir para um lugar desconhecido. Abraão, então, ele abre mão do que ele havia conquistado, em alguma medida, porque ele leva servos, leva animais, mas no mínimo ele abre mão do seu conforto. Portanto, cuidado ao interpretar a Bíblia de uma perspectiva pessoal e dizer, Abraão saiu, então eu tenho que sair também para ganhar a vida em outro lugar, vou passar a fronteira no México, vou passar perrengue. Irmãos, esquece, isso não é de Deus. Ficar ilegal no país não é de Deus, por exemplo. Mas muito cuidado para usar, porque muitas vezes usamos a Bíblia para justificar planos pessoais. Não vemos, irmãos, histórias de personagens bíblicos que viveram para si, ao menos aqueles tementes a Deus. Pelo contrário, os grandes personagens bíblicos viveram para Deus, para os planos de Deus, para os sonhos de Deus. Eles eram tementes a Deus e por isso renunciavam às próprias vidas para servirem a Deus. Isso é fé. Fé não é ir para os Estados Unidos para ganhar dinheiro. Fé não é ir para Portugal porque lá é mais seguro do que o Brasil. Não, isso é fugir, a não ser que de uma forma muito clara e evidente seja Deus conduzindo você para um lugar como esse. Nada impede, mas precisa estar muito claro. Não posso usar a história de Abraão para justificar uma fuga. Posso usar a história de Abraão para inspirar a minha fé. Portanto, fé, ela normalmente implica em renúncia, e não em buscar melhores condições de vida, ainda que possa. Mas fé tem a ver com abrir mão de si. Fé tem a ver com abrir mão dos próprios sonhos, para se encaixar nos sonhos de Deus. Então fé não é pensamento positivo para alcançar um sonho pessoal. Tampouco fé é começar a declarar palavras positivas para o universo conspirar a meu favor. Isso é crendice. Irmãos, fé é renunciar à própria vida para obedecer. Fé é renunciar aos próprios sonhos pessoais para adequar os meus sonhos aos sonhos de Deus. É sobre colocar os meus planos sob os planos que Deus tem para mim. Irmãos, Deus tem um plano nessa terra. É o que chamamos de história da redenção. A história da redenção é a história de Deus resgatando o seu povo. E nós somos o povo de Deus que gradativamente está sendo resgatado. Essa é a história da humanidade, meus irmãos. A história da humanidade não gira em torno de mim, nem da Viva, nem de você, nem de ninguém. Gira em torno de Cristo e do seu povo sendo redimido, sendo restaurado. Portanto, fé não é palavras positivas para alcançar objetivos pessoais. Fé é justamente colocar os nossos sonhos sob os sonhos de Deus. Fé é atrelar os nossos planos aos planos
de Deus. Portanto, Abraão tinha uma promessa da parte de Deus, uma terra e uma descendência, e ele vai. Opa, um recado ali, desculpa, tirei. Abraão, bem na hora. Abraão decide ir. Até me perdi aqui. Aqui. Abraão parte de Ur dos Caldeus até Canaã. Uma jornada em torno de 1.700 quilômetros. Ele não foi de avião, ele não foi de carro, ele foi andando no lombo de animais. 1.700 quilômetros, só para você ter uma ideia, é mais ou menos a distância entre Criciúma e Buenos Aires, sim. Imagine, naquele tempo, fazer uma viagem como essa. E lá foi Abraão com parte de sua família, com animais e servos. Chegando então, lá na terra dos cananeus, lá habitava um povo. E o texto de Hebreus diz assim: pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então Abraão parte, quantos dias percorrendo essas distâncias, chega na terra dos cananeus, onde já tinha gente, mas olha que interessante, ele habitou como peregrino. Abraão viveu em tendas, Abraão não construiu cidades, Abraão sequer habitou nas cidades, ele habitou entre as cidades em tendas, e as tendas na época, assim como hoje, eram construções, por assim dizer, ou melhor dizendo, habitações de povos nômades. Se você for ao Oriente Médio, você ainda vai ver povos nômades vivendo em tendas, e essa era a forma como que Abraão decidiu viver, em habitações temporárias, porque ele estava como um nômade naquele lugar. Agora pensa, Abraão largar o conforto de sua terra, largar a segurança que ele tinha naquele lugar, para viver como peregrino em terra estrangeira, e em tendas, meus irmãos, é porque Deus tinha sido muito enfático com ele. Mas o ponto aqui, meus irmãos, é que havia um plano maior. Olha o que o texto diz: porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. E aqui muda o jogo todo. Deus tinha um plano, e esse plano maior, parte dele era Abraão ir para a terra, mas o foco, meus irmãos, não era a terra. Havia esse plano maior. Abraão não estava meramente aguardando a terra da promessa, Abraão estava aguardando a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Abraão então era peregrino em terra estrangeira e suportou isso porque o foco dele estava na eternidade. Irmãos, o foco de Abraão não estava na terra prometida, o foco de Abraão estava nos novos céus e na nova terra, que João viu. João, lá na ilha de Patmos, teve uma visão e nos diz: eu vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Irmãos, você consegue enxergar essa cidade? Você consegue focar nessa cidade celestial? Isso é fé. Fé não é pensamento positivo para comprar um carro. Fé não é declarar palavras ao vento para comprar uma casa na praia, ainda que tudo isso possa. Fé, meus irmãos, é não se apegar ao que é transitório e se apegar ao que é eterno. Fé é olhar para o que Deus tem para além dessa vida, meus irmãos, e é entender que tudo que vivemos é um instrumento de um plano maior, de que a nossa história não é sobre nós, de que tudo que somos e temos não diz respeito a nós, diz respeito a esse plano maior, a história da redenção, os planos redentivos de Deus, e você está incluído nesses planos. Olha que maravilha, meus irmãos. Então, a entrada naquela terra não era o fim da missão, era o meio. A terra prometida não era o final da missão que Deus tinha para Abraão, mas era o meio pelo qual Deus faria com que tudo acontecesse. Era o meio pelo qual, inclusive, nós estivéssemos aqui.
Então a ideia, meus irmãos, é não fixar raízes, a ideia é não criar alicerces profundos na terra, a ideia é viver em tendas. Somos peregrinos em terra estrangeira. O autor de Hebreus diz: de fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Que cidade que há de vir? Miami, Lisboa, no mínimo Balneário Camboriú. Não, meus irmãos, a cidade que há de vir, ela foi construída pelo próprio Deus. Ele é o construtor, Ele é o arquiteto, a cidade santa, a cidade celestial. Agora, pela fé, nós experimentamos isso. Olha só, pelo contrário, Hebreus ainda segue: vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, à igreja dos primogênitos arrolados no céu. Em alguma medida, ainda que não plenamente, nós já experimentamos algumas centelhas da cidade celestial. Quando todos os domingos vemos ao culto, nós experimentamos pouco como que centelhas dessa cidade celestial. Quando nos reunimos na ceia, nós experimentamos um pouquinho do que vai ser a eternidade, assentado à mesa com o Pai, com o Filho e com o Espírito. E como que perdemos de vista essas centelhas da eternidade? Porque estamos focados nos prazeres da vida. Viemos ao culto atrás de bênçãos pessoais e materiais, ainda que Deus possa nos abençoar materialmente, mas estamos gostando tanto dessa cidade, estamos gostando tanto dessa terra, os nossos olhos estão fixos nessas construções, nas coisas que essa terra nos proporciona, em prazeres momentâneos. Quem aqui não quer levar os seus olhos para os montes celestiais, para a cidade santa, meus irmãos? Pela fé, então, nós já temos participação da cidade de Deus. Agora, não temos uma consumação visível, essa teremos quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, mas hoje, devemos viver em tendas, simbolicamente falando. Não devemos viver em casas muito bem construídas, simbolicamente falando. Casas com fundamentos tão profundos que não consegue se desgarrar daquilo. Temos raízes tão firmadas no que essa terra proporciona. Temos raízes tão profundas nos prazeres dessa vida, que sequer pensamos nas coisas eternas. A Jerusalém celestial, meus irmãos, nos espera. E o nosso coração precisa ansiar nada menos do que a presença de Deus naquele lugar. Como você tem vivido? Que histórias você tem contado? E que histórias você quer contar? Deus nos chama, meus irmãos, para essa jornada de fé. A ideia de sair da zona de conforto, a ideia de largar a mão de prazeres momentâneos para buscar tesouros eternos. A ideia, meus irmãos, é ir atrás, não só passar na porta da salvação de raspão. A ideia é buscar galardão eterno. Quem aqui não quer usufruir do galardão que a Bíblia nos promete? Mas temos vivido apegado, enraizados nos prazeres dessa vida mínimos. Prazeres tão ínfimos quando comparados à presença de Deus em nossas vidas, que podemos experimentar diariamente. E cada vez que nos prostramos diante de Cristo, em comunidade ou sozinho no quarto, ali nós experimentamos um pouco daquilo que experimentaremos na eternidade. E como seria louco de abrir mão desses prazeres eternos que posso colher hoje? Seria eu louco de abrir mão desses prazeres inigualáveis, ao passo que estamos nos apegando tanto a essas coisas pequenas que nos tiram o foco da eternidade. O fato é que Deus está te chamando e me chamando para uma jornada de fé. Se você é um discípulo de Jesus, você não tem mais dono, você não é mais o seu dono, Ele é o seu dono. Portanto, mergulhe e obedeça. O Hebreus ainda diz: todos esses morreram na fé,
não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora desejam uma pátria superior, isto é, a celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, para ser chamado o seu Deus, porque Ele preparou uma cidade. Irmãos, onde está o seu foco? Qual é a cidade que você está olhando? Para essa cidade carnal ou para a cidade celestial? Nós não vamos retroceder, nós vamos avançar, continuar avançando pela fé. E o discurso aqui, meus irmãos, não vai afrouxar. O discurso aqui vai te fazer sempre olhar para as coisas eternas. Não passaremos a cabeça na mão das pessoas que querem um afago no seu ego, dizendo que Deus vai prover as bênçãos materiais prometidas e a vitória já é garantida. Não, porque a vitória que nos é garantida é a vitória contra a morte. A vitória que nos é garantida é a vitória que nos dá acesso à cidade celestial. A vitória que nos está garantida é a vitória de Cristo na cruz do Calvário. Aquele que não só morreu, mas ressurgiu dentre os mortos. Essa é a vitória, da qual então nos fazemos parte, como mais do que vencedores. Essa é a vitória que proclamamos. Essas são as bênçãos celestiais que insistimos em falar. E é sobre Ele que sempre falaremos, porque é sobre Ele que todo o cosmos gira, e não em torno de eu e você. Por isso nós não vamos retroceder. E nós esperamos que Deus não se envergonhe de nós. Olha o que o texto diz: por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque Ele preparou uma cidade. Deus tem vergonha de você ou se alegra? Quando você diz, eu sou cristão, eu sou um seguidor de Cristo, Deus está lá, ai, não me envergonha, meu filho. Como você tem sido visto por Deus? Motivo de alegria ou motivo de vergonha? Motivo de alegria, desde que andemos pela fé. Motivo de vergonha, se estamos apegados demais a essa terra. Kistemacher diz, não há lugar para nós entre os filhos de Deus, a menos que renunciemos o mundo, e não há herança para nós no céu, a menos que nos tornemos peregrinos na terra. Você é um peregrino nesse lugar? Ou você é um habitante achando que vai passar a eternidade aqui? Conto a história deste livro, Heróis da Fé, de um homem chamado Hudson Taylor, que viveu no século XIX na Inglaterra, 1800 e lá vai pedrada. Um homem que aos 21 anos foi chamado para ir para a China. Pensa, 1800 e tanto, esse homem é chamado para ir evangelizar a China. Para isso estudou medicina, para isso aprendeu a falar mandarim, se vestia como um chinês, e não só isso, ele se acostumava, já começou a treinar condições humildes de vida, porque sabia que enfrentaria isso na China. E então ele vai para o litoral, mas ele percebe que Deus o encaminha para regiões remotas, para o interior da China. Agora imagine, 1800 e pouco, indo para o interior da China, um homem abre mão de sua vida aos 20 e poucos anos, para viver o que Deus tinha para ele. Aquele homem recrutou inúmeros missionários, mas teve inúmeros desafios financeiros, doenças, morte da primeira esposa, morte de filhos, oposição na Inglaterra, oposição na China, mas era um homem de fé, e foi determinado, tendo ficado 50 anos na China, tendo recrutado e enviado cerca de 800 missionários, e participado da plantação de centenas de igrejas. Você quer contar a sua história, ou a história de outros? Você quer viver de forma comum ou extraordinária? Se você quer viver de forma ordinária, comum, respeito, e vamos te ajudar nessa caminhada. Agora, se você quer viver de forma extraordinária, embarca nessa jornada com a gente. Essa fé, ela confia no impossível. Lembra, Deus chamou Abraão aos 75 anos, e Sara, sua esposa, aos 65, e eles não tinham filhos. Agora, isso era motivo de vergonha naquela época, lá no Oriente. Agora, Deus faz uma promessa, olha, eu vou te dar uma terra, e vou te dar uma descendência. Peraí, como assim? 75 anos sem filho, indo para um lugar desconhecido, como vou ter uma terra
e uma descendência de filhos. Então, o tempo passa, eles se estabelecem na terra, os anos passam, e aí Gênesis 15 diz: depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão dizendo: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro de minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou: tu não me deste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E disse: assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído por justiça. Pensa na história. Deus de novo aparece para Abraão na tenda. Agora, Abraão, olha para o céu, cara, olha para essas estrelas, tu não consegue contar, eu vou te fazer uma descendência tão numerosa quanto ela. Parecia uma loucura, um homem de talvez 80 anos nessa época, sem filhos, como que ele teria uma descendência? Seria por meio do filho do seu servo? Ou seria por meio do outro filho que ele fez fora do casamento, que eu não vou entrar nesses detalhes hoje? Não, Deus faria uma descendência por meio dele e de sua esposa. E é fato que nós somos parte dessa descendência, do Israel espiritual de Deus. E nós sabemos o Deus que nós servimos, um Deus do impossível, um Deus do sobrenatural, um Deus que faz milagres naquela época e ainda os faz hoje. Sim, nós cremos em milagre. E assim aconteceu. Abraão aos 99 anos, Sara aos 89, ficam grávidos. E então o autor de Hebreus diz: pela fé também, a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um só homem praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. E é isso. Agora, o texto diz que, pela fé de Sara, mas lá em Romanos, fala que a fé de Abraão. Como resolvemos isso? Quem é que teve fé? É fato que ambos tiveram fé. Eram um casal, e cooptaram, e então nasce Isaac. Portanto, a fé do casal, porque eram uma só carne inclusive, a fé dos dois fez nascer o seu filho e então uma descendência. Porque, e essa fé dos dois fez com que Deus operasse o milagre daquela idosa de 89 anos engravidar. E repito, aquele mesmo Deus que fez aquela mulher engravidar aos 89 anos, é o mesmo Deus que opera milagres hoje. E pode curar a sua infertilidade, pode curar a sua enfermidade, pode curar os seus problemas financeiros, pode curar o seu casamento. Enfim, o Deus de milagres, aquele Deus de Abraão, é o mesmo Deus que opera maravilhas hoje. Agora, o ponto é, Deus tinha um plano, mas debaixo do plano de Deus estava o plano de Abraão. O plano de Abraão não seguia paralelamente ao plano de Deus, eram planos alinhados, e isso é fé. Fé, então, é alinhar os nossos planos aos planos de Deus. Não é sobre conquistas pessoais, não é sobre ter um plano paralelo. Não, eu vou no culto, mas o meu plano aqui, sou eu quem faço. Não, fé é colocar os seus planos debaixo dos planos de Deus. Deus não é um gênio da lâmpada que concede desejos para satisfazer o nosso ego. Deus é um Deus que tem um plano maior, que nos chama a fazer parte dos planos dele, os planos redentivos de restauração de um povo. A humanidade gira em torno desse plano. E então, depois de 25 anos do chamado, vem o cumprimento. Imagina Abraão com medo, talvez, antes do cumprimento, desanimado, cheio de dúvidas, mas ele perseverou. Isso é fé. Fé é perseverar em meio às dificuldades. Agora, o tempo passou, tudo parecia se encaminhar, Isaac crescendo, mas, sempre tem um mais. Gênesis 22, 2. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o como holocausto sobre um dos montes que eu lhe vou mostrar. O filho da promessa, que nasceu a tanto custo. Deus diz a Abraão: pega esse menino e sacrifica.
oferece ele como holocausto. Como assim? Como assim, Deus? A minha descendência, cadê? É o único que eu tenho, eu vou matar. Mas claro, Abraão não questionou Deus nesse nível. Era um grande teste de fé, a prova mais intensa da vida de Abraão. Muito mais do que sair de sua terra, ele deveria sacrificar o seu filho amado. E Deus, como testou Abraão, nos testa, irmãos. Por diversas vezes ele nos chama a renunciar a algo que amamos, não é pecado, é algo que amamos e é lícito. Mas o fato é que essas renúncias, esses testes, essas provas de fé, têm como objetivo fortalecer a nossa fé. E foi o que aconteceu com Abraão. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. E agora? Ele pega o filho, já grande, sobem ao Monte Moriá, e o filho pergunta: pai, a gente vai sacrificar a Deus, mas cadê o sacrifício? O filho não sabia. E Abraão diz: Isaque, Deus proverá. Abraão coloca Isaque sobre o altar, coloca lenha, com uma faca em punho, pronto para sacrificar o filho. Aparece um anjo e diz: para, Abraão, pode parar. Nisso, Abraão olha para o lado e num arbusto vê um carneiro. Deus proveu o sacrifício. Pela fé, aquele homem estava decidido em sacrificar o seu filho, mas Deus, por meio do anjo, diz: Abraão, não precisa, já sei que tu é um homem de fé, tira o teu filho daí, coloca esse carneiro, porque eu trouxe a provisão. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Então, meus irmãos, nessa jornada de fé, passamos por testes. Abraão foi aprovado, e você? Provas estas são oportunidades para fortalecer a nossa fé. Deus sempre vai prover. E agora, para finalizar, para você fazer um paralelo, ou melhor, para juntos fazermos um paralelo com a história redentiva de Cristo propriamente dito, saiba que essa história aponta para uma outra história. Essa história aconteceu 2000 anos atrás, mas usando uma ferramenta chamada tipologia bíblica, nós vemos paralelos com Jesus. Isaque, o único filho de Abraão; Jesus, o único filho de Deus. O carneiro, aquele que apareceu no arbusto, o sacrifício substitutivo. Adivinha? Jesus é o sacrifício substitutivo. Isaque obedeceu ao pai Abraão. Jesus obedeceu a Deus Pai. Isaque teve a ressurreição de forma figurada. Jesus teve a sua ressurreição de forma literal. Irmãos, a história de Abraão e Isaque aponta para Cristo. A história daquele homem de fé aponta para Cristo, e aqui eu finalizo com mais um ponto. Abraão sem filhos, ainda estava sem filhos numa determinada ocasião, certamente com medo. Deus aparece de novo para Abraão lá em Gênesis 15 e diz assim: Abraão, vou fazer um pacto contigo, pegue animais, corte-os ao meio e separe. E Abraão obedece a Deus. O que era isso? Era uma forma antiga lá do Oriente de assinar contratos, de fazer pactos entre duas partes. Cortava-se animais, separava-os em duas partes, e as duas partes, as duas pessoas, as fecharem um contrato, um pacto, uma aliança, passavam no meio dos animais. Era um símbolo que diz o quê? Olha, se alguém descumprir o pacto, vai morrer igual morreram esses animais. Abraão faz isso. Abraão sabia do que se tratava, corta os animais no meio, separa-os, só que acontece algo diferente. Olha o que o texto diz: ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abraão. Irmãos, a profundidade disso é tão grande. Abraão deveria passar no meio, e Abraão não passou. Simplesmente passou um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo. Era o próprio Deus quem passava entre os animais. Sabe o que significa? Abraão,
se alguém descumprir o pacto, eu vou morrer. Sabe o que aconteceu? O povo descumpriu. E quem morreu? Jesus. Essa história de Abraão é a história de Cristo. A tocha era o próprio Deus, que viria a morrer na pessoa do Deus Filho, na cruz do Calvário, 2000 anos depois. Sabe por quê? Garantindo o cumprimento daquela promessa. A promessa feita por Deus se cumpriu em Cristo. E por causa disso não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque Ele morreu em meu lugar, eu não serei mais condenado. Porque Ele morreu em nosso favor, a entrada para a cidade celestial nos está garantida. Porque Ele levou sobre si os nossos pecados, a ira do Pai foi depositada sobre o Filho, e nós temos paz com Deus. Fomos reconciliados quando éramos inimigos. Que amor é esse? Que amor é esse, meus irmãos? O que você quer contar como histórias? A história de outros ou as suas histórias que viveram pela fé? Nessa jornada de Abraão pela fé, ele viveu inúmeras provas, mas é a mesma jornada que Deus nos chama. Saiba, portanto, que tudo que estamos vivendo é um meio para algo maior. Tudo que estamos vivendo é um meio do caminho para chegar aqui, conforme visão de João. Vi um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então, ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Irmãos, a verdadeira fé não se apega ao que é transitório, mas que é eterno. Onde estão os teus olhos, meus irmãos? Eu deixo 4 passos práticos para vocês. Tenha uma vida de intimidade com Deus para discernir a voz dEle. Como? Oração, silêncio, solitude, contemplação, leitura bíblica. 2, viva uma vida em comunidade para buscar a sabedoria na multidão dos conselhos, cultos, pequeno grupo, escola do discípulo, formação ministerial. 3, obedeça às ordens de Deus, por mais loucas que pareçam ser. E 4, submeta os seus planos aos planos de Deus e foque no que é eterno. A banda pode subir, você pode baixar a cabeça. O Gui e a Daiane